Olá pessoal, meu nome é José Neto Rocha, eu sou engenheiro civil. Nesse vídeo eu vou trazer 7 dúvidas na hora de construir ou comprar a casa própria. Antes de mais nada, antes de trazer o conteúdo, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito aqui no meu canal no YouTube, para se inscrever, para acompanhar todas as dicas, os estudos de caso que eu venho trabalhando, para que você possa, com certeza, realizar o sonho da casa própria através das instruções que eu repasso aqui para vocês. Então vamos aqui para a dúvida número 1. Como planejar o orçamento, incluindo despesas com construção, compra de terreno, impostos, entre outros? O que é que acontece? Você que não entende de construção civil, que não é engenheiro civil, que não é arquiteto, e vamos supor aqui que você não seja médico também, é inviável você conseguir planejar uma cirurgia ou tratamento de um paciente sem entender de medicação, sem entender da biologia, né, de como funciona o corpo humano. E a mesma coisa serve para a construção civil. Não tem como você fazer o orçamento, incluir despesas de construção, cronograma, porque o cronograma está muito atrelado ao orçamento. Se você atrasa, tudo indica que esse orçamento tende a aumentar, né? E se você acelera muito a obra, né, você tende também a aumentar o orçamento, porque tudo indica que você vai utilizar mais mão de obra para poder acelerar os processos, entendeu? Então você não tem como calcular impostos, você não tem como prever taxas e serviços imprevistos se você não entende da obra. Isso é muito difícil, inclusive para quem é do setor, para quem entende, porque existem muitas coisas imprevisíveis. Você não consegue prever que amanhã vai chover e vai desmanchar algum serviço que foi feito, tá entendendo? Então assim, a gente tem muita imprecisão dentro das construções e somente com um olhar clínico, um conhecimento bem aprofundado da área, que é possível você conseguir estimar, né, esses valores dentro de uma margem satisfatória, que não deixe nem um orçamento muito caro e nem que ele fique muito barato, ao ponto de não prever essas coisas não planejadas. Então a dica que eu dou para essa situação é de você procurar uma pessoa com conhecimento e capacidade técnica, um engenheiro civil ou um arquiteto, para lhe orientar e fazer o planejamento, o orçamento, né, da sua obra. Dúvida número 2. Qual a melhor localização, avaliando fatores como segurança, infraestrutura, acessibilidade e valorização do imóvel? Olha, a dica que eu dou para os meus clientes com relação a isso, de localização do terreno, é a seguinte: olhe a sua condição financeira e veja, né, o que é possível você fazer para comprar um terreno bem localizado, atendendo a todos esses fatores. Mas assim, para quem não tem muita condição, até para quem tem mais condição, eu sempre sugiro olhar para a cidade e olhar para onde está o desenvolvimento da cidade, porque se você comprar um terreno, né, localizado em uma região que está em pleno desenvolvimento, hoje você compra barato e passando 5, 10 anos mais para frente, tudo indica que aquela região que você foi pioneiro em algo, você foi pioneiro na habitação, dentro de 10 anos, que vai ser o auge ali daquela região, você comprou barato e o preço, né, daqui a 10 anos, no futuro, vai estar super maior, vai estar muito mais valorizado. Lembrando que os imóveis possuem alto potencial de valorização. Então, se você compra um imóvel hoje de 100 mil reais, dentro de um ano, 2 anos, 3 anos, ele vai estar 105, 110 mil reais. E se aquele bairro está em crescimento, né, você chegou lá, tinha 10 casas, aí passaram-se 5 anos, tem casa em todo o quarteirão, no quarteirão da frente, nos quarteirões laterais, já tem comércio na região, já tem padaria e tudo mais. Então, a valorização é muito maior. Então, você precisa ser pioneiro em algo que você consegue enxergar o desenvolvimento. Então, priorizem locais que estão em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, certo? Então, vamos para a dica aqui, a dúvida número 3. Como escolher o projeto levando em consideração o estilo de vida, número de pessoas na família e as necessidades específicas? Bom, gente, o que eu acho que é mais importante nessa hora de escolher o projeto é a sua condição econômico-financeira que possa viabilizar aquilo. Então é o seguinte: se você ganha 2 mil reais, 3 mil reais, é inviável você ter uma casa de 1 milhão de reais. Então todo mundo naturalmente almeja algo, né? Isso é natural. Provavelmente você almeja algo na sua cabeça que esteja acima da sua condição financeira. Então é preciso que você volte para a realidade, né, do que está dentro da sua construção, porque às vezes você não tem noção de preços, de custos, e quando você vai construir a sua casa, você está querendo fazer uma casa muito grande, uma mansão,
né, de uma mansão, entre aspas, né, uma casa muito grande para a sua condição financeira, e quando você se depara com os custos, você acaba se surpreendendo e se frustrando com a situação. Então é importante você utilizar alguns valores como referência. Eu vou trazer aqui alguns para vocês, que é o CUB, o custo, a sigla CUB, CUB, custo unitário básico da construção civil, que é o preço do metro quadrado. Então você vai analisar, por exemplo, o preço do metro quadrado na sua região, e com base nisso, você consegue estimar quanto você gastaria para construir uma casa de 100 metros quadrados. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o CUB na sua região é R$ 2.000, o custo para você construir uma casa de 100 metros quadrados, naquele padrão lá do CUB, é de R$ 200.000. Deu para compreender? Então, você pode utilizar isso como referência para poder, né, dar o primeiro passo, que é viabilizar economicamente a realização do seu projeto e depois partir para a execução. Muita gente, como eu já falei, quer um projeto muito arrojado, muito sofisticado, e quando parte para a viabilidade econômica do negócio, ele vê que não tem condição de construir aquela casa igual ele fez ali no projeto. Então tem que reduzir o tamanho para poder estar dentro das condições econômicas dessa pessoa. E aí ele vai trabalhar dentro dessa margem, o que tem uma condição financeira para fazer e o que fica melhor fazer dentro dessas condições. Vamos aqui para a dica número 4, né, tirando essa dúvida. Como financiar a construção? Avaliando as opções de financiamento disponíveis como FGTS, consórcio, financiamento bancário, entre outras. Olha, como financiar a construção? A melhor dica que eu trago para vocês, principalmente para pessoas de baixa renda, que eu digo baixa renda com salários, a renda bruta familiar de até 5 a 7 salários mínimos. Você consegue um financiamento pela modalidade de aquisição de terreno e construção, através da Caixa Econômica Federal. Os juros são muito baixos quando comparados a outros tipos de financiamentos no mercado. Por exemplo, os juros do imóvel é muito baixo quando comparado aos juros do financiamento de um carro. Então, assim, é uma das melhores condições porque a garantia do financiamento é o próprio imóvel. Então, se você tem algo como garantia que dá uma tranquilidade para quem está te emprestando dinheiro, que no caso é o banco, né, de que ele não vai ficar no prejuízo de você não pagar, ele não vai ter como não ter esse dinheiro, ele pode, né, devido a essas condições do imóvel ser a garantia do financiamento, ele pode te emprestar juros baixos, entendeu? Então, por conta disso, é uma ótima opção fazer essas casas financiadas através da Caixa Econômica Federal. E, além do mais, também tem um subsídio do governo federal, porque é o seguinte, a Caixa, ela financia 80% do teu imóvel. Então, se você vai construir uma casa, você precisa de R$ 100.000, se você atender algumas condições para receber esse subsídio, você recebe R$ 80.000 do financiamento da Caixa e o governo federal te dá um subsídio que pode chegar ao valor máximo aí de até R$ 20.000 nesse exemplo, né? Que você vai ter os 80.000 que a Caixa vai te emprestar e vai faltar 20.000 que era o que você precisaria dar de entrada. Mas a Caixa, ou perdão, o governo federal pode te dar esse subsídio que pode chegar aí até os 20.000, entendeu? Nesse exemplo. E pode chegar até mais que isso, dependendo das condições do financiamento imobiliário. Então a dica que eu dou, se você quer e necessitar de um financiamento para a sua construção, procura a Caixa Econômica Federal, né? No caso a gente, para os nossos clientes que não têm condição de construir a casa com recurso próprio, com o próprio dinheiro, a gente leva para o financiamento imobiliário. E aí, para quem não tem dinheiro, é a melhor opção, tá certo? Como contratar empresas e profissionais, incluindo arquiteto, engenheiro, construtor, entre outros. Olha, aqui a dúvida é um assunto bem delicado, mas a sugestão que eu dou é o seguinte: converse com a pessoa antes de mais nada, busque a orientação dela e veja se ela é uma pessoa que lhe transmite segurança e tranquilidade, certo? Muitas vezes você tem profissionais consolidados no mercado, mas que já erraram muito e que não têm tanto tempo para poder atender a sua necessidade, tanto tempo para se dedicar a você, entendeu? Então, assim, veja com a pessoa que você vai procurar, empresa ou profissional, engenheiro, arquiteto, se ele tem condições de lhe atender de forma satisfatória, de lhe dar a melhor orientação na hora de você realizar esse sonho, tá certo? Então, a dica para essa dúvida, eu gosto de sugerir isso. Veja com a pessoa se ela tem condição de resolver o seu problema. Depende se é uma empresa, arquiteto ou engenheiro. Veja se ela tem condição de resolver o seu problema.
Como garantir a qualidade da construção, verificando referências, garantias, seguros e contratos. Gente, a qualidade da construção ela é garantida por um bom responsável técnico. O engenheiro ele tem que acompanhar a obra e averiguar o padrão de qualidade, se está atendendo às exigências de qualidade pré-estabelecidas. Então, a melhor forma que você tem de garantir uma boa construção para a sua casa é essa, é buscar uma pessoa responsável que possa lhe dar orientação e suporte técnico para que você tenha essa garantia, a garantia da qualidade. Como lidar com imprevistos, incluindo atrasos na construção, mudanças no projeto, aumento dos custos, entre outros. Gente, como lidar com imprevistos, a única forma que a gente pode fazer é tendo um bom planejamento. É trabalhar com margens satisfatórias para esses imprevistos. Como eu mencionei em outro exemplo, você não tem como prever que vai chover uma semana e que essa chuva possa ser muito forte e possa desfazer algum serviço que você estava ali em execução. Entendeu? Desmanchar o serviço, não estava pronto ainda e devido à chuva, a chuva foi lá e desmanchou. Então isso é um imprevisto, você não tem como prever. E para isso você precisa colocar no seu orçamento uma margem para imprevisto. Você coloca ali 5% do orçamento para imprevistos, tá certo? Imprevisto, outro imprevisto pode ser a variação do preço de um material que você orçou há um mês atrás, 2 meses atrás, e aí houve esse imprevisto do material aumentar 1%, 2%. E aí, esses 5% que você colocou lá no seu orçamento a mais para imprevistos, vai cobrir essa falha no seu orçamento, tá certo? Então é mais ou menos isso. Você tem que fazer um bom planejamento e sempre colocar uma margem para os imprevistos, porque eles sempre vão acontecer. O futuro a gente consegue planejar, mas a gente não consegue prevê-lo com precisão, né, com exatidão. A gente tem que sempre se precaver dos imprevistos e para isso a gente tem que separar uma margem. Bom, meu nome mais uma vez é José Neto Rocha, sou engenheiro civil. Queria pedir para você se inscrever no canal aqui do YouTube para você não perder nenhuma dica que eu venho a trazer para vocês, para que vocês possam realizar o grande sonho na casa própria. Até mais, até o próximo vídeo.